Nós ressaltamos que esta gravação está sendo realizada sem o uso de máscaras, porque todas as participantes estão com o esquema vacinal completo e porque nós estamos em um local arejado com o distanciamento social para respeitarmos os protocolos de segurança contra a disseminação do Covid-19. Seja muito bem-vindo ao nosso debate do Por Elas de hoje. Nós vamos falar sobre a participação feminina na política e eu tenho a honra de receber aqui a deputada federal Érica Cocai, seja muito bem-vinda, e a deputada distrital Júlia Lucy. É um prazer receber vocês aqui. Vamos conversar sobre o trabalho de vocês na política e também explicar a importância da representatividade da mulher em espaços de poder. Deputada Érica, deputada Júlia, eu gostaria de começar perguntando para vocês sobre o começo de vocês na política. Sei que a deputada Érica já está ali há muitos anos como deputada eleita, então eu quero perguntar, lá no começo da sua carreira, o que te levou a procurar a política, a se envolver nessa área de atuação? Em verdade, eu queria fazer uma saudação muito especial a todas, todos, a todos que estão nos assistindo nesse momento, parabenizar a Câmara Legislativa pela proposição, parabenizar também o trabalho da Procuradora da Mulher na Câmara Legislativa, deputada Júlia, é um prazer estar aqui. E dizer que eu comecei minha vida política em 1976. Eu comecei quando entrei na Universidade de Brasília. Eu entrei na universidade, estava na fila para fazer matrícula, entrei por vestibular. E ali, naquele momento, alguém passou e entregou um panfleto de convocação de uma assembleia, para que nós pudéssemos discutir a luta dos estudantes e das estudantes pela democracia. E ali eu fui na assembleia. E depois nunca mais eu saí da atuação política. Então eu participei do movimento estudantil em um período muito rico, porque nós fizemos uma grande greve em 1977 na universidade. Essa greve se espalhou para várias universidades do Brasil. Eu fui depois, em função desta greve, da participação na greve, eu fui punida pela universidade, eu fui expulsa da Universidade de Brasília. Eu tive que entrar na justiça depois da anistia para que eu pudesse ter o direito de concluir meu curso de psicologia que eu acabei concluindo. Então, portanto, eu diria, eu entrei na política pela defesa da democracia, da liberdade, dos direitos e até hoje são as nossas lutas, a democracia, liberdade e direitos, que não existirão enquanto nós tivermos esse nível de violência contra as mulheres. Uns que nem deixam marca na pele, mas deixa também a marca na alma. Verdade, nós vamos conversar muito sobre isso ainda hoje. E eu quero conhecer também um pouco da sua história, deputada. Eleita na primeira candidatura, numa eleição que foi muito surpreendente. Teve ali uma campanha que utilizou, a gente sabe, recursos muito inovadores em termos de comunicação digital também. Então eu queria te perguntar como surgiu esse desejo de entrar na política e de estar na nossa Câmara Legislativa. Também começo cumprimentando, né? Estar aqui do lado da deputada Érica é uma grande honra para mim. Quando a gente vê uma mulher nesse papel, facilita a gente se colocar nesse espaço, né? Então isso é muito importante. Eu sou cientista política, então sempre gostei de política, mas nunca tinha me visto, né, como ponta de lança. E em 2018, a situação política do Brasil estava bem, né, efervescente. E eu recebi o convite para conhecer o meu partido, comecei a frequentar as reuniões e me apaixonei muito mesmo, né? E aí a ideia era de colaborar com a expansão das ideias de liberdade. E a melhor forma de colaborar era sendo candidata, né? E aceitei o desafio e como eu sou muito competitiva e a ideia de colocar as mulheres, né, à frente dos projetos foi muito importante para mim, eu decidi que eu seria a melhor candidata. E esse desafio me moveu, né? Organizei uma campanha da melhor maneira que eu pude, né? Nossa campanha foi uma das mais baratas da história do DF. Usei muita rede social sim, mas muita rua. Eu tenho orgulho de dizer que o voto foi retirado do asfalto mesmo. Mesmo. E aí eu consegui me destacar entre os colegas que estavam lá disputando. E tenho muito orgulho de dizer que fui a primeira eleita do meu partido, né? Eu sou do Novo. E eu acho que faz muita diferença ter uma mulher, sabe, encabeçando um mandato. Então eu acho que nada é à toa e tenho muito orgulho de servir de voz
para tantas e tantas mulheres e homens também, porque a gente não representa só mulher, né? A gente representa os homens também. Com certeza. E aí, entrando nesses desafios, nós sabemos como muitas vezes é raro encontrar mulheres em posição de poder e como vocês se tornam exemplos para outras mulheres. E aí, diante disso, eu quero perguntar para a deputada Érica quais foram os desafios nas suas muitas candidaturas até aqui, se no começo foi mais fácil, se depois, com essa experiência, estar em uma eleição já é mais tranquilo, como que foi isso para a senhora? Não, eu penso que nós temos uma sociedade que não fez o luto, eu diria, dos seus períodos traumáticos. Nós não fizemos o luto nem da escravidão, nem da ditadura e não fizemos o luto do colonialismo, onde os donos da terra se sentiam e se sentem dono das mulheres também, dono dos corpos que não lhe pertencem. É como se os homens, quando nascem com seus corpos são seus. E nós, mulheres, lutamos todos os dias para dizer que os nossos corpos são nossos corpos. Então, portanto, você vem de uma sociedade com muito sexismo. Eu diria que o Brasil tem um pacto muito letal entre o patrimonialismo, o patriarcalismo e também o racismo. Então tem um processo, esse pacto letal, muito estruturante nas suas relações. E é óbvio que isso faz com que nós tenhamos tantas desigualdades de direitos. E que nós temos a consciência de que vencer as desigualdades de direito entre homens e mulheres é estruturante para a conquista da própria democracia. Eu fui do movimento estudantil, eu fui do movimento sindical, presidi os sindicatos bancários de Brasília, fui a única mulher a presidir o sindicato, enfim, que tem dezenas de anos, foi a única mulher a presidir. Eu fui presidenta da CUT e depois fui deputada distrital e hoje sou deputada federal, estou no meu 5º mandato parlamentar. E é óbvio que você enfrenta um processo onde o sexismo vai se impondo. É como se nós mulheres tivéssemos que todos os dias provarmos que nós podemos estar no lugar que a gente queira estar. É como se todos os dias a gente tivesse que enfrentar isso. Mas não é só isso. Há uma violência política de gênero e recentemente nós aprovamos, a Júlia acompanhou essa discussão, um projeto na Câmara, falando que há uma violência política de gênero. Porque quando nós chegamos na Câmara, a violência não cessa. É como se dissesse, chegaram onde nós pensávamos que vocês não deveriam chegar. Isso é tão concreto porque na Constituinte nós não tínhamos um banheiro feminino no plenário da Câmara Federal. É como se ali não se pensasse que aquele espaço poderia ser ocupado por mulheres. Não tinha previsão de licença maternidade para as parlamentares. Os parlamentares entravam em licença maternidade, é como se estivessem entrando em licença doença ou coisa que o valha. Então, portanto, não era um espaço pensado para ser ocupado por mulheres. Então, quando nós chegamos na Câmara, nós somos vítimas de uma violência política de gênero, Júlia sabe disso, como se quisessem nos silenciar, nos moldar, nos adestrar, e que nós pudéssemos estar ocupando apenas os espaços ali que eles permitem que nós possamos ocupar. Por isso que essa violência política de gênero se expressa na subrepresentação das mulheres no parlamento, mas ela também vai se expressar em várias falas e em várias posturas de tentar nos calar. Mal sabem eles que nós não vamos nos calar. E nós vemos tantos espaços que recebem mulheres, às vezes a primeira parlamentar, a primeira empresária, a primeira atleta a conseguir um determinado feito por conta desse quase que atraso que nós temos em termos mulheres nessas posições. E a deputada Júlia é uma das únicas mulheres que nós temos hoje na Câmara Legislativa, ela e mais 2 parlamentares, numa casa composta por 24 deputados. Como é essa experiência? Quais foram os desafios para chegar nesse lugar que a senhora ocupa hoje? A minha campanha foi muito pesada, foi muito difícil, eu tenho vários episódios para contar, toda sorte de violência, inclusive física, né? É muito comum os homens, principalmente, acharem que você, como candidata, você está absolutamente disponível para aquilo que ele quer. Então, quando você chega numa mesa e aborda uma pessoa, muitas vezes existe uma confusão. Ela está aqui para tudo. Ela não está querendo só meu voto. Ela vai ter que sentar, ela vai ter que tomar uma cerveja comigo. Se eu pedir um abraço, ela vai ter que me dar. Então, isso foi algo que me chocou durante a minha campanha, né? Muito. Vivi várias coisas que eu tenho certeza que os meus colegas não viveram. Isso aí é fato. Quando eu cheguei na Câmara, eu escutei de alguns colegas
Assim, deputada, eu fiquei feliz com a sua eleição porque agora a Câmara é bonita, né? E assim, é claro, talvez ele não saiba que ele está me reduzindo a isso. Talvez ele não saiba. Talvez a intenção dele tenha sido me elogiar. Mas, na prática, foi o que ele disse para mim. Olha, eu não espero muita coisa de você. Você é um rosto bonitinho e pronto, seu papel é esse. Então, como a deputada falou, eu tive que chegar na Câmara e me impor, assim, em todas as situações que apareciam, eu entrava nas discussões e eu sempre me preparo muito, não fujo de debate. Então, assim, eu demorei ali, eu acho que pelo menos um semestre para mostrar que não era um rosto bonitinho, né? Hoje, eu já tenho uma outra... As pessoas têm outra visão de mim. Na realidade, eu já escutei muitas vezes assim, nossa, Júlia, faz de tudo para não entrar no debate com você. Já é diferente. Né? Hoje já houve a conquista do respeito, mas é isso, o respeito ele foi conquistado, não se parte da premissa de que chega uma pessoa competente para trabalhar, não, você precisa provar que você é competente. O mesmo caminho muitas vezes é mais longo para as mulheres, é isso que a gente verifica nessa fala, nessa experiência de vocês, que muitas vezes para estar onde vocês estão, o caminho foi muito mais difícil do que para outros candidatos. Por uma questão de gênero. E nesse sentido, uma vez dentro do parlamento, dentro de uma casa legislativa, gostaria de começar com a deputada Júlia comentando sobre isso. Qual é o impacto da sua atuação lá dentro? Como que a senhora enxerga que estar naquele lugar vai beneficiar a sociedade, vai beneficiar as suas eleitoras e também os seus eleitores? Júlia, tem pautas que eu trabalho na Câmara Legislativa que nunca foram trabalhadas. O planejamento reprodutivo é realmente impressionante. Não existe uma política organizada para atender as mulheres. Se uma mulher na Ceilândia hoje tentar colocar um DIU, ela vai receber umas orientações totalmente diferentes da mulher do Paranoá. E aí existe uma descrença no acesso ao serviço. Então, uma mulher acaba falando para outra que não funciona e a desestimula e aí acaba que não busca o serviço e, infelizmente, muitas e muitas gravidezes indesejadas acontecem. E falo abertamente sobre esse tema, é um tema polêmico, já apanhei muito, mas faço questão de falar sobre isso, porque a gente não pode continuar sendo um país com tanta gravidez indesejada. Não dá mais, né? As repercussões são gerais, mas a principal é exatamente a impossibilidade da mulher organizar a vida dela, de ela ter o trabalho dela, de ela fazer a escolha do que ela quer fazer, se ela quer ser mãe, quando ela quer ser mãe, quantos filhos ela quer ter. Então, assim, essa é uma pauta que desde 2019 eu trabalho e a cada secretário novo de saúde eu levo a pauta, apresento todas as questões e é impressionante o olho de espanto. Eles olham assim... Nossa, nunca ninguém falou sobre isso. Então eu vejo que realmente, como eu carrego essa pauta como um filho mesmo e faço questão de alimentar e faz diferença. Hoje a gente já está na iminência de ter o serviço de disponibilização de DIU e de vasectomia, porque falar de planejamento reprodutivo a gente precisa incluir o homem nessa discussão, não é só obrigação da mulher, a gente precisa mudar isso também. Na iminência de ter esse serviço reestruturado à disposição da população do DF. Então, assim, eu vejo que não apenas uma questão de defesa de matéria, mas de presença também. Como isso para mim é muito importante, eu fiz questão de ocupar todos os espaços possíveis. Todos. Então eu falo sobre ciência e tecnologia, meio ambiente, desenvolvimento econômico, fiscalização, mulher, serviço público, porque eu acho que é muito importante as pessoas verem assim, a participação das mulheres de uma forma técnica, de uma forma corajosa, né? Para exatamente mostrar, a gente sim pode estar, né? E de uma forma determinante, porque também eu acho que não adianta, né, deputada Érica, simplesmente estar ali, pelo menos essa é a minha visão. Eu acho que se você tem um mandato que você não aproveita os espaços para falar, para discursar, se você não participa das comissões, eu acho, sinceramente, não me representa. O que me representa é uma mulher que vai para a luta mesmo, né? Que mostra a posição dela, que escolhe muitas vezes apanhar, porque
Você toma posição, você apanha, né? Então, o que eu acho que inspira é exatamente isso, é você estar, é você representar, é você marcar uma posição, muitas vezes, que às vezes não é esperada de você, porque também tem muito isso. Eu sinto que tem uma imposição muito grande. Se você é mulher, você tem que achar isso. Não, eu defendo a liberdade. Você é mulher, você pensa da forma que você quiser. Eu posso não concordar, mas eu defendo o seu pensamento. E vou te defender e vou te apoiar caso não deixem você falar o que você pensa. Porque tem isso também, né? Então, eu me sinto muito honrada. A palavra que representa o que eu vivo, a oportunidade de servir como instrumento é honra. Eu me sinto muito honrada. E muitas vezes a gente apanha, a gente sofre, mas a gente fala por mulheres que são absolutamente esquecidas, absolutamente abandonadas e que elas não conseguiriam estar no meu lugar hoje. Então, por elas, eu me esforço, eu trabalho, eu dou o melhor que eu posso. E nesse contexto de representatividade, eu gostaria de saber, deputada Érica, qual que é o impacto na sua visão das mulheres também na política, das parlamentares, não só da sua experiência, mas de tudo o que a senhora tem visto ao longo desses anos de parlamento também. Então, primeiro que nós temos uma subrepresentação feminina no parlamento que atenta contra a democracia. Então, nós temos uma subrepresentação que coloca o Brasil, considerando a Câmara Federal, em patamares de representação feminina no parlamento muito similares, patamar, ao dos países onde as mulheres usam burcas. Só para lembrar que a gente tem nossas burcas invisibilizadas e nossas mordaças invisibilizadas também. Então, portanto, quando você adentra um espaço que a sociedade sexista destinou para ser um espaço ocupado pelo gênero masculino, você já rompe uma lógica que é uma lógica opressora, que vai se expressar em várias formas de violência. Nós temos identificado e transformado, inclusive, em legislação o combate a diversas formas de violência que não eram consideradas enquanto violência. A própria Lei Maria da Penha, quando ela fala da violência patrimonial, sexual, da violência psíquica, da violência moral, para além da violência física, ela abarca um nível de violência, um espectro de violência que era naturalizado. Se você naturaliza a violência, você não a identifica, você pereniza a própria violência. Então, portanto, o fato de entrarmos em um espaço que a lógica sexista reservou para os homens, já por si só significa nós podemos. Nós podemos e nós devemos ocupar estes espaços também. Porque, veja, essa construção de gênero, ela impôs espaços que são espaços domésticos para ser o universo das mulheres. Você rompe essa lógica e você rompe um processo simbólico de opressão que abre caminhos. Mas não é só isso. A Júlia, ela falava que quando você adentra no espaço da Câmara ou do Legislativo, é como se eles dissessem quais são os temas que nós devemos abordar no nosso mandato. E a gente diz, não, nós vamos abordar os temas, que são temas que representam o que nós defendemos e representam quem nos elegeu. Então, nesse sentido, a gente adentra todos os espaços. E ali a gente recebe muita violência. Eu fui deputada distrital, eu fui agredida fisicamente na Câmara, em função de um processo de cassação de um parlamentar, e ele me agrediu, eu fiz uma denúncia na ADEAN, e no outro dia tinha uma série de faixas na Câmara Legislativa dizendo: mulher que não age como mulher não merece ser tratada como mulher. É como se assim, o que é agir como mulher? Enfim, apenas anuir, apenas concordar com o que é dito pelo homem. Então, portanto, isso é uma expressão. Mas nós já escutamos na Câmara Federal essa mesma coisa. Mulher que não age como mulher tem que apanhar como homem. Isso foi dito por um parlamentar. Nós também escutamos na CCJ que as mulheres ali da CCJ deveriam dormir e não mais acordar. Ou que nós éramos a gaiola das loucas. Ou que nós éramos portadoras de vaginas. Nós escutamos isso em vários momentos. Isso significa tentar nos desumanizar e tentar controlar o mandato. Então, portanto, eu diria,
a subrepresentação política é consequência da dupla jornada, da tripla jornada, de uma série de opressões que se expressam na sociedade sexista. E também é semente da perpetuação dessas relações de desigualdade de espaço e desigualdade de direitos. Então, quando uma mulher adentra, e adentra ocupando todos os espaços, e adentra dizendo que é possível e é necessário, não é só possível, é necessário. Porque alguém acha que a gente vai construir uma sociedade de paz se tem milhões de mulheres no Brasil que têm medo de voltar para casa? Porque a casa, assim, eu costumo dizer que na rua ninguém sabe quem a gente é, nós somos anônimos. Mas é em casa que a gente tem as nossas relações mais valiosas, mais atávicas, mais estruturantes. É para casa que a gente quer voltar. E é para casa que a gente quer que nossos meninos e meninas voltem todos os dias. Tem milhões de mulheres que têm medo de voltar para casa. Então, portanto, uma sociedade pautada nesse nível de violência contra as mulheres, sobre os mais variados aspectos, inclusive a violência doméstica, que é a pessoa que você escolheu para morar com você, para viver com você, que é o agente da violência contra você. Então, isso não fica no universo da casa, isso se espalha. Então, portanto, combater as diversas formas de violência contra a mulher é estruturante para a construção de uma sociedade de paz. E não é cereja de bolo, não é chantilly de café, não é um efeito colateral, é estruturante para a construção da democracia. Por isso a nossa luta, para que nós tenhamos cota de mulheres nas cadeiras, não apenas na nominata, para disputar. E a gente não conseguiu mais uma vez para as próximas eleições. É que nós tivéssemos uma cota de mulheres. Tantos por cento das cadeiras desse parlamento serão ocupadas por mulheres. Por mulheres. A gente não conseguiu, mas a gente vai continuar tentando. Que nem as sufragistas, né? Sufragistas, tantas vezes nos Estados Unidos, né, e em vários locais do mundo, não tiveram, enfim, o direito de votar assegurado, que eram os homens que votavam, mas conseguimos o direito de votar e queremos o direito de sermos votadas. Não é, Júlia? Sim, com certeza. Quer comentar? A deputada sempre traz tanto conteúdo assim, né, mas eu acho que é uma caminhada muito grande e quando ela comenta o porquê de termos menos mulheres, de fato, gente, a mulher no Brasil, ela fica, assim, sobrecarregada. Como é que... Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar no nível do indivíduo também, mas a gente chega em muitos lugares e fala assim, a gente quer mais mulher na política, a gente quer mais... Mas pergunta, quem vai ser candidata? É muito difícil, né? Ter ali uma mulher que se coloca para exatamente manter a vida dela privada e se colocar nesse espaço público. Eu trabalho muito com esse conceito, assim. O ano passado eu tive a oportunidade de fazer muita palestra para motivar mulheres a entrarem na política. Eu acho que é uma das coisas mais... que eu tenho um carinho muito grande de ter feito na minha vida, porque depois dessas palestras que eu fiz, várias mulheres decidiram entrar. Hoje nós temos uma vice-prefeita que foi eleita na minha cidade, Patos de Minas, a Sandra, depois que ela conheceu e eu fiquei ali no pé dela, várias vereadoras também. Teve gente que decidiu ser coordenador de campanha porque leu o livro, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar o conceito de poder, né? A despeito da dificuldade, vai lá e faz. Eu, na época da minha campanha, eu era casada e eu enfrentei, assim, uma resistência diária do meu ex-marido. Ele queria que eu desistisse todos os dias. Se eu não tivesse uma presença, assim, uma decisão muito grande, um compromisso comigo e com a bandeira que eu estava levantando, eu teria desistido no meio do processo. E paguei um preço, né? A gente acabou que se divorciou. Então, eu acho que a gente precisa também trabalhar um pouco disso, sabe? Por que o homem se coloca muito à disposição da vida política? Porque ele é estimulado a ser líder desde que ele nasce. O menino é incentivado pela mãe, pelo pai, a ir pra rua jogar futebol, a subir na árvore. Ele é estimulado a buscar melhores salários, inclusive ele tem dificuldade de se relacionar com uma mulher que ganha mais que ele. Então, a gente tem um DNA diferenciado de socialização do menino em relação à socialização da menina. Se a gente estimula a menina a ser líder, e eu sou uma pessoa privilegiada porque minha mãe me estimulou a ser líder.
A despeito das dificuldades que a gente vivia, minha mãe sempre falou, vai lá, seja melhor aluna, não quero 8, eu quero 10. Pro bem ou pro mal, foi assim que eu fui criada, eu e os meus irmãos. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar nas questões, sim, de legislação, mas, no fundo, vai ser uma escolha individual entre estar, de fato, no processo político ou ser uma laranja. Porque, infelizmente, eu cruzei com muitas mulheres laranjas na campanha. E eu ficava com vergonha, né? Eu perguntava para a candidata, eu falei assim, como é que tá a sua campanha? Você tá... Ah, não, eu tô ali porque o partido pediu, porque eu tô cumprindo a cota, porque... Sabe, isso, sinceramente, isso me envergonha. Eu acho que isso não me representa. Mais uma vez, isso não me representa. Eu acho que a gente tem que entrar para ganhar, a gente tem que ser competitiva mesmo, ou então não entra. Se não vier de dentro a ideia de estar ali, é complicado. Eu acho que quando a gente artificializa muito o resultado, sim, de uma construção social, não sei se a gente atinge os melhores resultados. Essa questão de cota mesmo, eu sei, é bastante complexa, eu entendo o raciocínio, mas esse processo, eu era favorável à cota, mas acompanhar as eleições de 2018 me fez mudar de opinião. Eu acho que quando a gente impõe ao partido uma obrigatoriedade de ter nomes, o que eu vejo é muito nome que não é real. E mais uma vez a gente vê uma mulher servindo ao propósito de um homem, que é uma candidatura masculina, né? Então, como equacionar isso? Eu entendo que é no indivíduo, é na educação que a menina começa a ser inspirada a estar nesses espaços. É um momento como esse, é divulgar o trabalho das deputadas. E não precisa concordar, eu acho que a gente tem que divulgar e incentivar quem se coloca à disposição do projeto. Porque é, sim, muito difícil ser política no Brasil, não é? Com certeza. Eu diria o seguinte, a bancada feminina ela tem uma concepção de defender, na Câmara Federal, de defender a cota para as cadeiras. A gente avançou. Primeiro você tinha os 30% das nominatas partidárias, só que você não tinha assegurado a obrigatoriedade dos 30%. Se o partido não cumprisse os 30%, enfim, ele poderia manter o seu número de candidaturas masculinas. Quando isso ficou obrigatório, então você começa a romper uma lógica que era colocar mulheres para eleger os homens. E aí nós conseguimos os 30% do financiamento de campanha. Isso, para mim, foi um salto, particularmente na Câmara Federal. A gente saltou, aumentou bastante o número de mulheres na Câmara Federal. Eu penso que um dos fatores foi esse. Porque aí você não é mais a candidatura feminina para eleger homens, porque os homens ficam com os recursos partidários, porque os homens ficam com o tempo de televisão, enfim. Agora, é óbvio que tem as laranjas, porque essa é uma lógica sexista. Nós temos que combater as candidaturas laranjas. E eu concordo com a Júlia que a atuação, é insubstituível a atuação dentro das escolas, na educação, para que você possa, enfim, considerar que é fundamental que nós tenhamos políticas efetivas, públicas, para que você possa romper com essa naturalização da desigualdade de direitos. A gente enfrenta muitas dificuldades todos os dias. Todos os dias. Mas veja, você perguntava, qual a importância de ter uma mulher? A Júlia aqui falava sobre a luta dela pelos direitos reprodutivos, enfim, pelo planejamento familiar, a mulher ter direito de ser mãe quando queira ser mãe, enfim. Mas eu diria o seguinte, recentemente nós aprovamos a disponibilização de absorventes para as meninas, particularmente nas escolas. Esse projeto, quem é que assina? São mulheres. Deputada Marília Reis, outros projetos, deputada Tabita Amaral, porque são as mulheres que entendem o que é uma menina não ir para a escola porque não tem um absorvente, porque vive uma pobreza menstrual. Nós temos dezenas de milhares de meninas que estudam em escolas que não têm um banheiro adequado. Mais de 300 mil meninas, se não me falha a memória. E nós temos milhões de meninas que faltam à escola no período menstrual. Se a gente somar quantas meninas faltam à escola no período menstrual, em função do constrangimento, em função da insegurança, do que a gente chama de pobreza menstrual, nós vamos somar um tempo de por volta de 1 mês e meio, mais ou menos, de ausência
das escolas. Então, portanto, esse é um projeto que saiu de quem sabe o que é ser mulher. É o que sabe o que significa você ter a dignidade sexual. As violência obstétrica, a violência política de gênero, a violência institucional que atinge as mulheres, que a gente viu o caso de Mariana Ferri, por exemplo, que nos assustou. Então, ela foi transformada em ré. Ela denunciando a violência foi transformada em ré. Então, tudo isso, esses projetos todos, são sempre de mulheres. E, assim, é lamentável que um projeto que não representa um grande dispêndio financeiro, que é a verba nas escolas, porque é a verba para material de higiene nas escolas, então que pode ser utilizado para os absorventes, que ele tenha sido vetado. E já um grande movimento, e aí é suprapartidário, para que nós possamos assegurar a dignidade menstrual. Então, portanto, eu diria que assim, os projetos que tentam enfrentar, combater as diversas formas de violência de gênero, são, em geral, de quem sofre a violência de gênero, que são as mulheres. Por isso é tão importante que tenhamos representatividade dentro das câmaras, sejam elas federais, distritais, municipais, estaduais. E aí, diante desse contexto, eu gostaria de te perguntar, deputada Júlia, qual o conselho que a senhora daria hoje para mulheres que olham para seu mandato, olham para o seu trabalho, se espelham na sua atuação de alguma forma e pensam em um dia, talvez, estarem também numa bancada da Câmara? Meu conselho é: segue seu coração. Se você sente no seu coração que você quer estar na vida política, é um chamado. Para mim é muito claro, porque política é para servir. Então, se isso despertou em você, não diga não. E a hora é agora, porque as coisas mudam e a gente nunca sabe se vai continuar vivo, né? Eu lembro que quando eu estava ali decidindo se eu ia, se eu não ia, eu conversei com a minha mãe, ela falou assim: ah, mas por que você não deixa para 2022? A gente vai trabalhando nas suas redes, você vai se tornando conhecida. E eu falei assim: mãe, não sei nem se eu vou estar viva. E eu não sei se eu vou estar viva ano que vem, nem amanhã, inclusive, ou hoje. Então, a vida é feita do agora. Eu acho que ponto número 1, não existirá situação perfeita para você entrar na política, porque política é um ambiente de disputa constante. Então, abra o seu coração, porque você vai entrar numa batalha. Não é romântico, não é glamuroso, não é isso. Política é batalha, é conquista de território. Então, se fortaleça emocionalmente para enfrentar todo tipo de, desculpa a palavra, sacanagem. Todo mundo, quanto mais você crescer, mais as pessoas vão tentar te derrubar. E quanto mais você buscar ser efetivo na política, mais você cresce, mais as pessoas vão te perseguir. Então, é uma lógica maquiavélica, é uma lógica realista, e eu acho que a gente tem que entrar sempre com realismo se a gente quiser mudar as coisas. Sobre estar de fato na vida política, eu acho que, eu quero frisar muito isso. Eu acho que é importante estar ali, sim, mas é importante lutar pela efetividade do mandato. E aí que entra um outro desafio de ser mulher. A política, deputada, quando chega no plenário, a gente sabe que muitas vezes uma outra pessoa pode mudar de opinião, mas não é ali que o acordo é construído, certo? O acordo, as votações, o movimento dos partidos, dos blocos, ele é sempre construído no cafezinho, no almoço, no jantar, na festa, que são ambientes que geralmente são dominados, sim, pelos colegas homens. E são ambientes que geralmente tem bebida alcoólica, que cria-se uma situação que, naturalmente, eles não querem a gente lá. Eu não sou convidada para as festinhas dos colegas. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, eu tenho que estar nas festas. Porque eu quero saber o que eles estão pensando. Eu quero saber os acordos que estão sendo feitos. Porque eu quero que os meus projetos sejam aprovados. E aí eu comecei a me colocar nas festas. E aí, nesses ambientes, mais uma vez, existe confusão. Ah, ela está aqui. O que significa ela está aqui? Será que ela está disponível? Nossa, mas... Né? É só... Exato. Mas ela tá tomando uma cerveja. Você tá num lugar que tem pinga? Toma pinga.
Porque você tem que estar ali para entender o que está acontecendo. E aí, neste momento, existem confusões. Isso é o que mais me agride. Só que até por uma questão de estratégia eu não falo muito sobre esse assunto porque eu quero que as pessoas se sintam confortáveis em estar perto de mim. Então é complicado. Muitas vezes é um abraço que é dado de uma forma exagerada, é um beijo, é um comentário que eu falo, será que eu fico aqui ou será que eu saio? E aí, como eu me coloco à disposição do projeto de uma forma muito intensa mesmo, geralmente eu fico, né? Mas é pesado o que eu vou falar, mas é uma mini prostituição, né? É o que muitas vezes acontece. Porque eu quero ter efetividade no meu mandato. Porque se eu tenho um mandato que não tem efetividade, eu corroboro a ideia de que a mulher está ali só para enfeitar. E muitas vezes eu sinto assim, olha, é difícil para mim, é pesado para mim, mas eu tô abrindo uma porteira, eu tô abrindo uma fresta, né? Eu sei que para as outras vai ser mais... Por exemplo, eu não imagino o que tenha sido o seu primeiro mandato, seu segundo mandato, muito mais difícil do que para mim, óbvio, né? As primeiras, elas vão sempre pagar um preço muito alto, o preço do pioneirismo, da vanguarda. Mas é isso que me motiva. Eu faço isso pela minha filha, eu faço isso pelas outras meninas, eu faço isso pelos homens que já perceberam que não funciona do jeito que tá. E eu quero destacar isso. Tem muito homem que já colocou na cabeça que só vota em mulher. Eu tenho muitos apoiadores, a minha equipe tem muito homem maravilhoso, sabe? Que se sente representado por mim, que me admira e que quer me levantar. Quero aqui reconhecer o Guilherme, que está aqui, né? Que veste essa camisa mesmo, entende essa questão de gênero, trabalha. Eu vejo a defesa que a equipe faz, os meus homens fazem, né? Do mandato e do meu nome, de quem eu sou. Então eu acho que a gente já está construindo uma mudança, né? E mais uma vez é uma honra servir esse projeto. Bom, deputada Érica, e qual seria o seu conselho para quem olha para a senhora, se inspira e pensa, um dia eu quero estar onde ela está? Primeiro é não ter qualquer tipo de conciliação com a lógica de opressão sexista, machista. Perceber quando está se expressando ali um processo que é um processo construído, que acha que cabe às mulheres o espaço doméstico, essa construção de gênero, o espaço de subalternidade. É preciso identificar e combater, sempre. Acho que não tem que ter qualquer tipo de conciliação. O segundo é que as pessoas têm que buscar as construções coletivas para fazer com que nós tenhamos uma sociedade mais justa. É preciso entender que cada mulher que assume, e também Simone de Beauvoir fala, não basta ser mulher, não é? É preciso estar na política como mulher, combatendo as discriminações de gênero, enfim. Então eu penso que, levando as pautas, que são pautas de interesse das mulheres, então eu penso que a decisão de entrar na vida política, tem várias formas de você entrar na vida política. A política comunitária, por exemplo, as organizações comunitárias têm muita participação das mulheres. Então, mas é como se dissesse, isso é permitido, porque está próximo da sua casa, porque está próximo de onde você está vivendo, do seu território. Mas é preciso que nós entendamos, né, que todos os espaços são espaços que têm que ter a ocupação das mulheres, que nós buscamos a paridade de atuação. Quando a gente defende as cotas, é porque nós não podemos esperar tanto tempo para que nós tenhamos a eliminação dessa subrepresentação feminina. É preciso que nós tenhamos um compromisso de que nós vamos reconhecer que é uma subrepresentação feminina, que ela é prejudicial à própria democracia, é prejudicial à construção de uma sociedade de cultura de paz, uma sociedade de pessoas inteiras que possam viver a sua humanidade. Então eu diria, para todas as mulheres, não permitamos nós que haja qualquer tipo de tentativa de nos subjugar, de nos subalternizar. E apenas dizer que a gente não está só, não é? A gente nunca está só. Às vezes você está sozinha, não é, Júlia? Em uma reunião, que só tem homens, enfim. Mas a gente sempre
tem a certeza de que nós não estamos só. Tem muitas mulheres, ninguém larga a mão de ninguém, mas tem muita mão solta ainda. A mão das mulheres que perdem seus filhos para a violência, dos úteros negros, enfim, você tem muitas mãos soltas e é preciso que ninguém largue a mão de ninguém. Então, muitas vezes, é preciso que a gente tenha a noção de que nós não estamos ali só, que nós representamos a construção de uma sociedade mais justa e mais democrática, para que nossos meninos e meninas possam viver num mundo melhor. Eu lembro, a Júlia fala da sua mãe, né, que exigia que você tivesse um bom desempenho, e eu fico pensando que a gente tem umas discriminações que a gente consegue medir, e outras a gente só consegue sentir, né? Então, assim, é como se a gente tivesse que ser perfeita. Você não pode errar. Quando você adentra um espaço que eles pensaram que só podia ser ocupado por homens, não erre, porque se erra é porque você está no espaço errado. A gente vê isso no trânsito, né? Quando tem uma barbeiragem, se tem um homem no volante, ninguém fala nada. Mas se é uma mulher, vai pilotar fogão e tal, essas coisas que se escutam, que são expressões sexistas. E a outra são as ditaduras das perfeições. É como se dissesse o seguinte: vai, ocupa teu espaço público, mas seu filho não pode adoecer, mas sua casa tem que estar limpa, mas tem que estar disponível para o seu marido, tem que ser perfeita. E quantas de nós deixam os meninos para ir trabalhar, e os meninos choram porque não sabem que você vai voltar de acordo com a fase da vida que eles estão vivenciando, e você acha que está no lugar errado, porque você sai carregada de culpa. São as ditaduras da perfeição. É preciso identificá-las, combatê-las, porque combatê-las significa a construção de uma nova sociedade. Eu penso que há um grande movimento, Julia, eu tenho a impressão que as grandes transformações serão feitas pelas mulheres. E aí você fala do poder, é um tipo de poder, né? Mas Simone de Beauvoir também fala o seguinte: o que é que nós queremos? O poder. Não o poder de dominar os homens, nem o poder de estarmos em qualquer lugar, mas o poder de sermos nós mesmas. A liberdade de sermos nós mesmas, de dizer: o corpo é meu, as regras são minhas, a fala é minha, o querer, o sentir, o pensar, o agir são meus. Isso é viver uma humanidade que tantas vezes foi negada às mulheres, né? Eu tenho certeza que essa conversa de hoje vai ajudar muitas mulheres a entenderem melhor qual é o papel delas no contexto político, como eleitoras, mas talvez como futuras candidatas também, a partir da experiência e de tudo que vocês trouxeram aqui. Eu quero agradecer a participação de vocês. Mulheres, nós temos muita coragem e vamos adiante com essa coragem, não é? Mulher corajosa demais, é coragem demais.